Ju, hoje então é a apresentação de dois projetos que vocês têm, né, que foram produzidos pelo pessoal do planejamento da própria prefeitura, um de revitalização da Ventania Médica e um de revitalização da Avenida Expedicionários. Esses dois projetos, que teriam um custo aproximado de R$8 milhões, estariam no pacote que inclui também a compra de maquinário, totalizando R$30 milhões que seriam emprestados junto ao Banco do Brasil para que fosse viabilizada essas questões, é isso? Isso mesmo, então nós hoje convidamos a imprensa para conhecer melhor os nossos projetos, até para dar mais visibilidade a eles e a comunidade também entenda melhor os nossos objetivos com o financiamento, né? E obras que dificilmente nós conseguiríamos fazer e alcançar com investimento de emenda parlamentar ou com cadastro de recursos a nível estadual ou federal, por conta da incerteza, né? Se um dia viria esse recurso ou não. Mas que o financiamento disponibilizaria, então, condições da gente proporcionar mais qualidade de vida, né, para quem mora em Canoinhas, porque são projetos que não é só quem mora lá no Expedicionários ou em Marcílio Dias que utilizar, mas é para toda a família canoinhense, né, para toda a comunidade ter mais espaços, né, públicos de qualidade. É uma questão que certamente os vereadores vão fazer para você quando se apresentar esse projeto para eles, né? Que é a questão de essas obras elas serem secundárias diante da necessidade de muitos asfaltos. Como que se argumenta em relação a isso? Eu diria o seguinte, Ednei, hoje o quilômetro do nosso asfalto está R$4 milhões mais ou menos, dependendo do tamanho da obra. Nós temos muito mais possibilidade de cadastrar uma obra de pavimentação junto ao Estado, federal, conseguir recursos com deputados, do que para fazer uma obra desse vulto em Canoinhas. E outra coisa, necessidade, aí vai da situação específica, né? Porque quando a gente fala em qualidade de vida e que uma obra dessa vai beneficiar todo o canoinhense, né? Ele vai ter, sim, um espaço adequado para transporte de bicicleta, para caminhar, para trabalho, para qualidade de vida, vai melhorar demais o desenvolvimento econômico do bairro Campo da Água Verde. Então, nós não estamos falando em privilégios digamos assim, de necessidade de uma coisa ou de outra, mas sim de algo que vai atingir uma camada muito grande da nossa cidade, inclusive à disposição para todo canoinhense. Quando os vereadores disseram que iam temporariamente tirar a urgência do projeto e rediscuti-lo, eles vieram rediscutir com a senhora esse projeto? Não. Ninguém. Houve questionamentos, requerimentos a respeito disso? Não, também não. Nesse período ainda não. Então agora a senhora pretende ir até eles? Sim, vamos apresentar esse projeto, como até havia comentado, com alguns vereadores mais próximos ao governo. Nós até pedimos que seja feita uma audiência pública, então, para esclarecer qualquer coisa que ainda tenha ficado de dúvida, para que decidam, né? Não deixem esse projeto engavetado, porque ele é muito importante para o canoinhense. Lembrando que também tem parte desse valor destinado à pavimentação asfáltica, né? Não é 100% também só para as obras de revitalização das avenidas. Mas a minha preocupação maior, Ednei, é principalmente com quem mora no campo, no perímetro rural. Eles precisam muito dessa máquina, eles não têm mais tempo para esperar a patrola, o dia que o cronograma da Secretaria de Obras puder atender o distrito deles. Eles precisam que essa máquina fique lá no distrito, para não ficarem sofrendo com safra, com ônibus escolar encalhado, que não levem mais tempo do que eles já levam, né, para chegar na cidade, que eles não sofram tanto como eles sofrem hoje, né? Nesse tempo, nesse período desde que o projeto foi engavetado, aliás, foi retirado da urgência, né, teve duas declarações que eu gostaria que a senhora comentasse. Uma delas foi, se não me engano, da vereadora Tatiana Carvalho, de que poderia ser reduzido o valor visando comprar apenas um ou dois maquinários que suprissem uma necessidade imediata. Há essa possibilidade de reduzir esses 30 milhões para 10, 15 milhões, visando apenas compra de maquinário? Então, aí nós teríamos que começar a proposta toda do zero, e aí não há nenhuma garantia que a União vai financiar, porque a última portaria da União é que ela fica como garantidora dos financiamentos acima de R$30 milhões. Então, a taxa de juro deixa de ser tão atrativa.
Então, aí teria que analisar a viabilidade nesse sentido, se nós não estaríamos daí sim gastando mais em juros do que em benefícios para a população. Outra questão foi do vereador Gil Baiano. Ele disse o seguinte, que não adianta comprar maquinário se a gente já está com o limite prudencial de salários atingido, ou seja, não teria gente para operar esse maquinário, porque não teria como contratar mais pessoal. Como é que a senhora responde isso? Na verdade, isso já foi analisado internamente, Ednei, e hoje nós estamos caminhando duas alternativas, né? Ou abrir o processo seletivo para a contratação de mais operadores, aí o limite daí seria realmente um pouco mais reduzido, ou terceirizar o serviço, que aí também não haveria esse problema nesse impacto com o limite prudencial e poderíamos sim disponibilizar a mão de obra para o maquinário. Na semana passada, durante o lançamento da rota turística aqui no município, teve uma senhora que fez um desabafo dizendo que não adianta criar a rota turística, que é uma boa coisa, com certeza tem seu apoio, se não tem estradas, porque vai virar a rota dos buracos, não a rota das capelas, que é a primeira que vai ser colocada em prática. Como é que a senhora responde essa crítica? Olha, eu fico bem triste com essa situação, porque a gente sabe a dificuldade que o interior está vivendo, né? E assim como a gente está fazendo o melhor com aquilo que a gente tem. Então, hoje eu não tenho maquinário suficiente para atender todos os distritos ao mesmo tempo. E isso está trazendo prejuízo na vida do agricultor, na vida do turismo rural, né? Então, eu diria que é uma questão de humanidade aprovar o financiamento para comprar essas máquinas. A gente não pode discutir isso politicamente. Tem que olhar lá, tem que olhar a necessidade do povo, tem que entender que eles precisam do maquinário, tem que entender que nós vamos atender melhor os bairros nessa situação. Já que o asfalto está tão caro para fazer, nós temos que dar condição da via estar bem estruturada, né? Já que o asfalto vai demorar um pouquinho mais. Então, é necessidade. Isso é extrema necessidade. É a gente ter maquinário por distrito e acabar com esses cronogramas de atendimento para dar qualidade para o turismo, para o agricultor, para o estudante, para quem mora lá. Daqui a pouco, Ednei, o jovem não vai mais querer ficar lá, né? Por quê? Porque nós, políticos, não conseguimos sentar numa mesa e decidir algo em benefício do povo? Isso é inadmissível, né? 7 meses de governo, 3 secretários de obras, sendo que agora é o vice-prefeito que, por conseguinte, acumula o cargo da Fundação Cultural de Canoinhas. Essas mudanças e essa precariedade no comando não influencia também, não reflete também na má qualidade das estradas? Olha, Ednei, eu diria que a gente já avançou bastante perto do que a gente pegou a Secretaria de Obras, né? Então, nós pegamos com, se eu não me engano, era uma patrola funcionando, nós botamos até 5 para funcionar. O problema é que o maquinário é antigo, você vai usando, agora nós estamos com 3, 2 no conserto, né? Estrutura de equipes, hoje nós temos equipes organizadas trabalhando, nós temos pelo menos 7 equipes de frentes de trabalho. Hoje nós também temos controle de muita coisa que não se existia dentro da Secretaria de Obras. Então, muita coisa que às vezes é aquilo interno, né, que a população em si não vê, ela está acontecendo. Mas eu diria que nós não temos esse compromisso político com o secretário A, B ou C, independente de pasta, nesse sentido, né? Que se a questão... por que eu digo isso? Porque a gente não agremiou partidos, né? Então nós escolhemos boas pessoas para trabalhar. Se algo não der certo, não tiver adaptação do secretário ou alguma coisa nesse sentido acontecer, nós temos essa liberdade também de conversar e trocar. No caso do Maurício, não foi isso que aconteceu, né? Ele priorizou os projetos pessoais dele, acabou saindo, mas nós precisamos, o vice está lá, está trabalhando com a dedicação, eu diria assim, hoje o governo está lá na Secretaria de Obras, né? Então tem tudo para que a coisa caminhe bem, até que realmente a gente consiga encontrar um perfil do jeito que a gente espera, que conduza lá a pasta, e aí sim fazer a substituição com muita tranquilidade. Essa relação com a Câmara me parece que está escalando uma tensão aí que está indo com um caminho bastante perigoso, ou seja, eles estão reclamando de respostas de requerimentos, estão dizendo que estão sendo até mal educadas as respostas aos requerimentos, e a senhora também, obviamente, que está bastante chateada com o fato de não ter colaboração por parte deles. Quem tem que levantar a bandeirinha da paz aí? Então, Ednei, eu diria que isso tem que realmente entrar num consenso, né, pelo bem de Canoinhas. Eu nunca tive restrição a nenhum vereador, as portas sempre estiveram abertas. Eu diria que a situação foi sendo contrária, era gente querendo conversar e a Câmara não querendo ter diálogo, né?
Então, a gente está aqui à disposição, como eu sempre disse, né? Nós estamos de portas abertas. Nunca deixei de receber e não vou deixar de receber nenhum vereador. Mas tem que ser recíproco, né? Tem que ter vontade de ir lá também de resolver os problemas e não só de jogar pedra. E aí a gente está à disposição. A hora que qualquer vereador, se todos eles quiserem sentar, olha aqui, prefeita, quem sabe assim seja melhor, assado, a gente não é o dono da verdade, né? Eu estou aqui há 6 meses. A gente está completamente à disposição, entendendo que eles são representantes do povo de Canoinhas e a voz deles é muito importante. Na sua visão, a conversa está no campo institucional ou a eleição do ano que vem está sendo antecipada? Eu entendo aí muito interesse político, né? Então, é envolvido, ou seja, naquilo que não pudermos ajudar, vamos atrapalhar. Mas eu acho que tudo isso é questão de construção também, né, Ednei? Eu acho que tudo é possível de se sentar, dialogar, como eu disse. Não temos essa barreira, independente de posicionamento para 2024. Hoje, a gente tem que ter compromisso com o trabalho com o canoinhense. Então, independente do que for se formar no ano que vem, as portas continuam estando abertas e a gente tem que acabar com essas impressões, porque às vezes é uma impressão, né? Não é isso que eles pensam mesmo, então a gente tem que mesmo sentar para conversar, para resolver.